Eu fico maravilhado quando tem pessoas que estão desejosas de saber onde está aquilo que nós queremos falar. E a gente diz assim, abre em tal lugar, e a pessoa não tem assim muita vivência, e ela fica, vai para um lado e vem para o outro. E às vezes alguém está perto e ajuda. Isso me mostra que existe aí uma fome, que tem uma sede que está por perto. E isso é bom, porque quando alguém tem fome, tem alimento. Amém? E se tem alimento, você pode ser grandemente abençoado. Você sabe que uma reunião dessa, Deus pode estar trabalhando para alcançar uma pessoa? E os demais? Não, Ele ama todas as pessoas, mas tem pessoas que elas são específicas para momentos específicos, às vezes elas nem sabem disso, mas Deus está tentando segurá-las, fisgá-las, porque Deus tem urgência, porque você não sabe o que está para acontecer amanhã, e Deus já sabe porque Ele já viu o teu final, então Ele já está te procurando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não ia nem começar com isso, mas já estou falando isso e vou continuar falando sobre isso. Amém? Romanos 12. A Bíblia diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você tem aquele texto que você me mandou sobre cultura? Você pode jogar para mim no Telegram? Ok? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga comigo, renovação da mente. Muito bem. E ele diz, porque é necessária a renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou te mostrar em outra tradução esse texto. Paulo diz, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a sua vida cotidiana a Deus, como dormir, comer, trabalhar, passear, jogar vôlei. Façam isso, mas entreguem isso a Deus. Aleluia. Como se fosse uma oferta. Como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar como se deve pensar. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma maturidade espiritual. Não tem como você estar num lugar como esse, chamado igreja, que tem uma cultura própria, que é a cultura do reino de Deus, e você não sofrer mudanças radicais na sua vida. Você vai sofrer mudanças. Aleluia. Nós temos pessoas até do Goiás aqui hoje, né? Amém. Glória a Deus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Há mudanças porque a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Enquanto a cultura do mundo te molda para baixo, te levando a viver níveis de experiências que às vezes não são gratificantes, te levando a hábitos que neutralizam o teu potencial, a cultura do reino de Deus está sempre pronta para te promover, para te levar para cima. Essa é a cultura do reino de Deus. Amém? Então nós devemos ficar com a cultura do reino. E a cultura do reino é essa, que nós devemos transformar a nossa mente, porque transformando a mente, nós vamos experimentar
3 níveis de bênção dentro da cultura do reino. O primeiro deles é que nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. Depois nós vamos experimentar a agradável vontade de Deus. E depois nós vamos experimentar a perfeita vontade de Deus. Esse é seu? Você ganhou hoje? Ah, que bom. Muito bem. E isso aqui é seu? Você pode virar um pouquinho para eu me sentar aqui? Aleluia. Aleluia. Deus está mais perto de você do que você pode imaginar. Às vezes a gente diz assim, a gente pensa assim, mas não sei, Deus está tão longe, né? Deus está tão longe, tão longe. Esse é o nosso pensamento. Essa é a cultura do mundo. Achar que as coisas são difíceis, que as coisas não funcionam. Deu certo para A, mas não é bem assim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estou achando que esse culto é para você. Glória a Deus. Porque Ele quer dizer para você que Ele lhe ama muito. E que Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. E que todos os seus sonhos, todos os projetos que você tem, e que um dia ficaram dentro de uma gaveta, porque você achava que não ia concluí-los nunca, as decepções, as tristezas e os sofrimentos, Ele está dizendo, eu sou aquele que enxuga dos teus olhos toda lágrima. Então envolva-se com Ele. Envolva-se com Ele para você viver exatamente a vida que Ele tem para você. Porque a vida que Ele tem para você é uma vida muito boa. E eu estou para te dizer aqui mais uma vez, Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Mas Ele está muito perto. E existem coisas que Deus está desejoso de concretizar na sua vida, mas Ele precisa encontrar, localizar o seu coração, para que essas coisas comecem a acontecer. Ainda há um nível de alegria e felicidade que você ainda não viveu, mas que Deus está dizendo que você pode viver, mas que só depende de você. Amém? Pode respirar forte, porque eu sei o que estou lhe dizendo. Aleluia! Diga, Deus é bom. Ele está te alcançando hoje para dizer, eu quero fazer, mas eu preciso de você. Ele está dizendo. Você só precisa dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia! Tudo bem com vocês? Deus está trabalhando, não é? Deus está trabalhando. Bem, vamos lá. Então, a Bíblia diz que, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus, nós temos que mudar a nossa mente. Se não houver uma mudança de mente, não tem como você alcançar a cultura do reino. Bem, a minha mãe me ensinou quando eu era muito pequena, quer dizer, pequena eu sou, né? Quando eu era criança, não? A minha mãe me ensinou quando eu era criança que alimentar pensamentos negativos não iam construir nada em mim. E ela dizia, se você pensar e começar a se ver como você é hoje, um menino sem nada, destituído de alegria e destituído de alguma coisa que uma criança precisa, porque eu não tenho condição de te dar. Se você alimentar isso, você será isso eternamente. Porém, se você fizer como eu vou te ensinar hoje, a sua vida muda. E aí ela tinha plantado alguns pés de milho, para me ensinar sobre a lei da semeadura. E lá estavam os pés de milho bonitos, mas estavam outras ervas que estavam nascendo junto. E ela dizia, se você pegar o regador, aqui em São Paulo é regador ou aguador? Regador, lá é aguador.
Se você pegar o regador e você regar todas juntas, vai crescer o milho e vai crescer a erva. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma vasilha e vamos regar pé de milho por pé de milho. E eu disse, por quê? Ela disse, porque regando somente o pé de milho, as demais sem água, elas vão morrer. Porque aquilo que você não alimenta, a tendência é morte. O pensamento negativo que você não alimenta, a tendência dele é ter morte. Por isso que não é importante nós alimentarmos sentimentos, não nos distrairmos e não alimentar pensamentos que não nos façam crescer. Nós temos esse direito de pensar o melhor. Então não alimente as ervas daninhas que estão ao seu redor dia a dia, querendo fazer com que a planta principal não cresça e dê o fruto correto. Alimente apenas aquilo que você sabe que vai produzir um resultado em você. Amém? Então, esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de palavras proféticas, nesse momento profético, você precisa alimentar as profecias que você tem ouvido, alimentar as profecias da palavra, para que você possa ser bem sucedido. Enquanto alguém diz, não, isso não é verdade, isso não vai acontecer, isso é negativo, você diz, vai acontecer. Porque eu creio naquele que tem falado, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, o que ele falou, ele vai cumprir. Você só precisa alimentar, alimentar, alimentar. Se você não alimenta aquilo que é positivo, o negativo vai tomar efeito nisso. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, e vamos ler do versículo 17 em diante. Aleluia. Diga, Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Então, em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Essa foi uma palavra dada por Deus a Abraão. Deus deu a Abraão uma semente em forma de palavras, para que ele alimentasse essa semente, ou alimentasse essa palavra, pensando na palavra e falando a palavra. Agora, uma coisa é você dar uma semente ou uma palavra a alguém que tem 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos ou até 40 anos. Agora você dá uma palavra e uma semente a uma pessoa que tem 90 anos, ela vai achar que já está no fim da vida e que aquilo não vai acontecer. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele recebeu a palavra que dizia, por pai de muitas nações te constituí. O nome dele era Abrão. E Deus mudou o nome dele para Abraham ou Abraão. No nome de Abraão, ou no nome de Abrão, faltava um A, que significava fôlego para criar. Então, quando Deus tira de Abrão e bota Abraão, ficou Abraham. Quando Deus falou, Ele soprou aquela vida que era necessária. Porque eu vou te dizer uma coisa, escuta bem isso, quando Deus te dá uma semente, para você alimentar essa semente, Ele também dá água e Ele dá o solo. Deus não dá uma semente a você, para você deixar ela no ar. Não, Ele dá a chuva e Ele dá o solo, para que você plante a semente. E Deus deu a Abraão os meios, para que ele tivesse condição de fazer com que essa semente frutificasse. E o texto diz, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Então, em Abraão, não existia mais o vigor físico, com a idade que ele tinha, para gerar um filho. Sara
não tinha mais o vigor físico das jovens mulheres para gerar uma criança. Além de tudo, dela já ter passado pelo ciclo normal que as mulheres passam, a Bíblia diz que diziam que ela era estéril. Então tinha 2 agravantes. Entenda que o milagre é maior do que aquilo que nós temos noção ou conhecemos. Mas a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Aquilo que você precisa, se não existir, se você tiver fé, Deus vai criar, como diz a irmã Marisete, só para ver você feliz. Amém? Porque o desejo de Deus é fazer o seu povo feliz. Nós temos que entender isso. Muito bem. A Bíblia diz o seguinte: Abraão esperando contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque a idade. Qual era a esperança que poderia surgir ali para ele com a idade que ele tinha? Ele, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Veja, não era apenas um filho. Foi dada a ele uma semente, ele regaria essa semente, e essa semente transformar-se-ia em nações, com a idade que ele tinha. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando Deus deu a ele a semente, já falou numa descendência. Aleluia. Entende esse princípio agora? Toda semente, toda semente tem descendência. Vamos lá, vamos clarear isso. Você pega uma semente de manga, um caroço de manga, e você planta, nasce uma árvore. E aí, a árvore, o pé de manga dá uma manga, é assim? Dá várias mangas. Então já tem várias descendências. Cada manguinha daquela é um carocinho, que se você plantar é outro pezinho, mais descendência. Diga, sementes. Tem descendência. Eita glória. Não, diga isso de novo, diga, semente. Tem descendência. Então diga, vale a pena plantar. Porque semente tem descendência. Você crê nisso? Toda semente tem descendência. Então quando você plantar, diga assim, Senhor, aí vai a minha descendência. E descendência tem futuro. Senhor, aí vai minha descendência e o meu futuro. Irmão, nós entendemos pouco de semente. Mas nós vamos aprender muito sobre isso. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aí a Bíblia diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara. Eu quero que você veja que o milagre foi maior. Você sabia que Abraão não creu só para ele? Ele creu para ele e creu para Sara. Aleluia! Você tinha visto isso na sua Bíblia, pastor? Isso é muito sério. Meu Deus. Abraão creu por ele. Entende isso? Não, eu estou com 100 anos, Deus me fez jovem, agora a coisa vai acontecer. Mas espera aí, mas Sara? E agora eu tenho que crer por Sara. Então ele creu por ele, olha, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Quer dizer, quando ele olhava no espelho, se é que tinha, quando ele olhava no espelho, ele olhava e via um homem de 100. E Deus dizendo, você vai ter uma semente que vai ser uma descendência. Peraí. Vamos repetir essa história. E ele creu. Ei, aqui tem alguém com 100 anos? Por favor, as pessoas de 30 anos, levante a mão. 30. Pode levantar sem medo, não tem. É uma idade belíssima. Só tem 4. Os demais só tem 25. Então, todos os que têm 25, levante a mão.
Meu Deus, eu acho que vocês foram para casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver 15, 20, 30, 40, 50, não importa, você é tão jovem para ter uma semente da parte de Deus que vai frutificar e vai trazer descendência para você e vai trazer futuro para você e coisas vão acontecer na sua vida. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Agora diga assim comigo, eu sei que Deus é poderoso para cumprir promessas. Agora eu pergunto, quantos aqui tem promessa de Deus? Então sabe de uma coisa, continue com a mão levantada. Deus é poderoso para cumprir promessas. Você me viu indo ali, perto de uma jovem senhora, ou jovem solteira mesmo, uma senhorita. Você me viu indo lá na senhorita e levando palavras que se transformam nessa noite em promessas para a vida dela, que se ela crer e se ela alimentar, ela vai ver aquilo que o homem que estava sentado lá do lado dela disse. Porque eu sei que nenhuma das minhas palavras cairão por terra. Aleluia! Nenhuma das minhas palavras cairão por terra. Nenhuma das minhas palavras cairão por terra. Aleluia! A Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, mesmo levando em consideração o tempo, o corpo, ele não desistiu. Aí a Bíblia diz, pelo que isto lhe foi imputado para a justiça. Agora tem um versículo maravilhoso aqui seguindo. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Isso me diz que Deus não faz acepção de pessoas, e se a semente que Deus está te dando, se a palavra que Deus está te dando, se a palavra profética que Deus está transmitindo para você, se a promessa que você tem, você crê sem duvidar, você firmar isso no seu coração, você vai receber também do mesmo jeito que Abraão recebeu, porque isso vai lhe ser imputado como justiça. Amém? Amém? Então você só pega essa palavra. Agora, nós estamos vivendo um tempo de intimidação. Bem, você cometeu um pecado e você escondeu esse pecado. Bem, você pensa que escondeu. Porque a Bíblia diz que o seu pecado vai lhe achar. Pecado, a melhor coisa que nós podemos fazer com ele é confessar. Mas eu quero te dizer uma coisa, não deixa o pecado te intimidar. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem que é um tempo de crise. Então, não deixe a crise lhe intimidar. Nós estamos vivendo num tempo, e eu quero declarar uma palavra para você, que você não deve se deixar intimidar por situação nenhuma que venha lhe confrontar. Desculpa. Não se intimide. Esse não é tempo para intimidação, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E você não pode ficar atrás da cena. Você que tem que estar na cena. No momento que ela está acontecendo, você tem que estar envolvido com a cena. Esse é o momento de você se envolver com a igreja. Pare de ser domingueiro. Você precisa se envolver com a igreja. Porque esse é um terreno fértil, é um solo fértil. É aqui onde você recebe palavras como essa dessa noite, para que a sua vida se torne uma vida digna. Então não se intimide com os negócios, não se intimide com o tempo, não se intimide com nada. Lembra do texto que eu li, numa versão diferente? Tudo que você sabe fazer, faça, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus. Quando você fizer como quem está fazendo para Deus, aquilo não vai tomar o tempo de Deus na sua vida. Porque você terá regras, você terá limites, disciplina. Aleluia. Meu Deus.
E é uma coisa que não vai faltar. Abre comigo aí em Atos capítulo 4. Glória a Deus. Atos capítulo 4. Oh, aleluia. Pedro estava pregando o evangelho. Aí, a intimidação chegou. Prenderam Pedro. E Pedro está no cárcere. E a igreja começa a orar. E Pedro foi solto. Quando Pedro chegou na porta da casa dos irmãos que estavam orando, que bateu, alguém que estava orando por Pedro, ele bate e diz, sou eu, Pedro. Não, Pedro está preso. Sabe quando você ora e você não acredita no que você está orando? Isso é problema. Isso é feito Zacarias, que orou pedindo o filho, orou. Aí o anjo chegou e disse, bem, chegou o tempo, e o filho está chegando. Mas como assim? Como está chegando o filho? Já faz tempo que eu orei, eu estou velho, como é isso? Como é que pode ser isso? Quando você orar, acredite. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso que eu quero que a igreja inteira faça essa conferência de oração. Para você ouvir de pessoas que têm experiências com Deus em oração. Eu disse hoje pela manhã que durante 8 anos, nós declaramos essa plataforma de 40 metros. Ela tem muito mais. Mas nós declaramos a plataforma de 40 metros. E eu me lembrava muito da plataforma 40, aquela plataforma de petróleo. E eu vou te dizer uma coisa, hoje Deus me disse, filho, agora você não ora mais pela plataforma, você agora ora pelo petróleo que você vai explorar dela. Não, vocês não creram. Se vocês tivessem crido, tinha feito uma festa. Irmão, chegou o tempo de orar pelo petróleo que vai fluir dessa plataforma. Aleluia. Glória a Deus. Creia no que eu estou lhe dizendo. E você acha que você estando aqui, você não vai ter direito pelo menos a um barril? Diga, chegou o tempo. Bem, a Bíblia diz, versículo 23 do capítulo 4 de Atos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciões. Veja, aqui vai haver uma intimidação. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, Senhor soberano, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, que se enfurecem os gentios e os povos cogitam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus Cristo, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Você está lendo sua Bíblia? Senhor, olha para as suas ameaças e nos livra das ameaças desses homens. Foi assim? Foi assim? Foi. Como foi então? Eles disseram, Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos ousadia ou intrepidez para pregarmos a tua palavra. Ei, a palavra é essa hoje, preste atenção. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu não sei qual é a porta que você precisa. Por favor, liga esse ar-condicionado aqui. Eu não sei qual é a porta que você precisa passar, mas eu vou te dizer que essa porta existe. Agora, pode ser que as ameaças, os contratempos, as circunstâncias, os problemas, eles têm se levantado a ponto de que você tem se sentido paralisado.
e você não tem forças para levantar e passar por onde você tem que passar para viver bem. Olha para mim, não se perde. Algum problema aí no meio? Tudo em ordem? Ok, olha para mim para não perder isso. Então, lá estava Pedro com uma ameaça. Mas ele não se intimidou com essa ameaça. Ele disse: Senhor, olhe para as ameaças deles. E o que é que nós vamos pedir? Não é que você nos livre da ameaça, é que você nos dê ousadia para a gente ir para cima. Ei, você está pronto nessa noite para ir para cima da porta que você precisa passar por ela? Você está pronto nessa noite para ir para cima daquilo que você necessita e que você sabe que tem direito, que é seu, mas alguma coisa está lhe impedindo? Então o comando para nós nesse mês é: não ore dizendo: Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Não, ore assim: Senhor, me dê ousadia para que eu vença toda e qualquer situação que se plantar diante de mim. Oh, aleluia. Você precisa dessa ousadia. E foi o que eles fizeram. Deus não quer que nós fiquemos na retaguarda. Deus quer que nós avancemos. Então não tem que ter medo. Medo é um espírito atormentador. E nós não temos que viver sobre o poder de espíritos atormentadores. Não. E a Bíblia diz que, enquanto eles tinham intrepidez e foram para cima, a palavra e o Senhor, que foi o que eles colocaram na oração, fazia curas, sinais, prodígios, maravilhas, por intermédio do nome santo de Jesus Cristo. Por quê? Porque houve intrepidez. Irmãos, é muito simples você passar por uma situação e você ir chorar: ó Deus, eu não merecia. Ó Deus, eu não merecia. Ó céus, ó terra, ó mar e tudo que neles há. Não, Deus não quer esse tipo de oração. Deus quer que você parta para cima. Sim, eu sei, está doendo. Mas eu vou dizer agora assim: pode vir quente que eu vou fervendo. Amém. Esse é o desejo de Deus. Seja qual for a circunstância, você não tem que baixar a cabeça. Irmão, você tem o nome de Jesus, você tem o sangue de Jesus, você tem a palavra de Deus. Então você não tem que arrefecer por hipótese alguma. Diga: Deus é bom em todo tempo. Tempos de crise são tempos de intimidação. E você não pode se intimidar. Eu vou ler um texto para você aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa. Diga: a porta era Formosa. Para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Ei, esse homem era levado todos os dias para a porta chamada Formosa, para pedir esmolas. Ele era paralítico. Pela sua condição, ele não passaria jamais pela porta Formosa. Porque pela porta Formosa só se entra andando. E a religião passava todo dia lá, 1 moedinha, 2 moedinhas, 3 moedinhas, 4 moedinhas. Não havia cura. Ele continuava uma eternidade de dias, a porta diante dele, e ele não podia entrar.
Irmãos, não tem coisa pior do que você saber que essa porta é a porta que vai desvendar tudo aquilo que é necessário para a sua vida dar um start. Tá! Começou a acontecer. Mas a intimidação de coisas não permite que você se levante e tenha força para entrar. E Pedro olhou para ele e disse assim, não adianta eu dar mais uma moeda que não vai resolver nada. Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Pegou na mão dele, deu um supapo assim, porque ele podia ficar em dúvida, ele já levantou, ficou de pé. Quando ele ficou de pé, tremeu, e a Bíblia diz em seguida que ele já entrou, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele os olhava atentamente, esperando receber coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmão, foi rápido para entrar na Porta Formosa. Porque alguém ousado chegou lá e bateu na intimidação que estava na vida daquele homem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pode parecer simples, mas é uma chave. Qual é a intimidação que está te parando? Por quem você está sendo intimidado? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você não tem que ficar intimidado. Você vai se levantar com as armas que você possui. Você tem o nome, você tem a palavra, você tem o sangue. Então se levanta com essas armas e derruba toda e qualquer intimidação que estiver dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não alimenta pensamentos negativos de que não vai funcionar. Sabe por quê? Porque Deus já esteve no final, então vai funcionar. O caminho que Deus fez para você, Ele já colocou as pedras. Ele já foi lá no final para ver se é seguro. E Ele voltou para vir te buscar. Então sabe de uma coisa? Fecha os olhos e vai com Ele. Sem nenhuma intimidação. Escuta isso. O homem estava no ônibus. Existem alguns ônibus que dentro dele tem alguns evangelistas. Onde está Filipe, o evangelista? Está trabalhando? Ok, está trabalhando. Nós temos aqui um irmão que trabalha nos ônibus, vendendo água mineral. Mas o intuito dele não é vender água, é pregar o evangelho. Ele oferece a água, mas ele diz, mas eu tenho uma água melhor, que é a água da vida. Ele vai falando de Jesus e tal, e daqui a pouco ele vende a água. Você entende? Um homem desses estava no ônibus, e Deus disse para ele, levante-se e pregue minha palavra. Aí ele levantou e pregou a palavra. Tinha uma pessoa lá no final do ônibus, muito forte, com uma criança, e disse, cala a boca, senta e cala a boca. Diga, intimidação. E ele sentou e calou. Mas quando ele sentou, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, levante e pregue minha palavra. Ele disse, mas Senhor, você não está vendo? Ele disse, levante e pregue a minha palavra. Ele levantou, começou a pregar, o homem disse, cala a boca. Quer levar um tiro na boca? Senta. Ele sentou. Diga, intimidação. E quando ele sentou, o Senhor disse, levanta e prega a minha palavra. Aleluia. E quando ele levantou de novo, dizendo que Deus tinha um recado para ali, quando o homem quis se levantar, o filho disse assim, papai, deixa o crente pregar. Aí ele olhou para o menino, começou a chorar, caiu de joelhos, e ficou olhando para o menino, como é, filho? Ele disse, papai, deixa o crente pregar. Aí ele se levantou, foi nos pés do crente, se ajoelhou.
Moral da história: era o filho dele que não ouvia e não falava. E ele estava indo para o médico. Aleluia. A intimidação vem para que o milagre não aconteça. O diabo lhe intimida para que você fique prisioneiro e destituído da herança que é para ser sua. Não se limite à intimidação. Se levante com força, com coragem. Parta para cima. Você não tem que ficar intimidado. Hoje é 17 de dezembro e o ano não acabou ainda. E sabe de uma coisa? Se prepare para receber isso. Há muita coisa lhe intimidando para que você não receba o que você tem que receber até o final desse ano. E sabe, você não vai esperar o dia 31 para receber uma palavra. Você vai receber uma palavra dia 31. Mas até lá, muitas coisas, rapaz, podem acontecer. É só você não se intimidar. Diga para o seu vizinho: não se intimide. Parta para cima. Aleluia, aleluia. Diga: o ano não acabou. Diga: o ano não acabou. Diga: o ano não acabou. Diga para o seu vizinho: a sua cura está chegando. Yeah. 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 Sabe por que você se intimida? Por causa da sua carne. Carne sempre terá medo. A mãe estava com o filho pequeno e o filho viu a tomada, olhou para a mãe olhou para o menino e ela disse: nunca coloque o dedo ali, porque se você colocar o dedo ali, você vai ser eletrocutado e morrer. O menino pegou um dia que a mãe não estava por perto, foi lá, botou o dedo, levou um supapo, foi para trás assim uns 4 metros, caiu branco. A mãe ouviu um barulho, foi lá na sala, e ele estava dizendo para o irmão: olhe, nunca bote o dedo naquele buraco, porque se você botar o dedo naquele buraco, você vai ser eletrocutado e você vai morrer. E a mãe ficou olhando sem entender o que eles estavam conversando baixinho. E um outro dia o irmão menor, curioso, não tinha ninguém por perto, foi lá, botou o dedo no buraco, outro supapo grande caiu. E agora os dois, a mãe ouviu aquele barulho, aquele tremendo, e a mãe foi: afinal de contas, o que está acontecendo? Disse: mamãe, nós dois colocamos o dedo no buraco, fomos eletrocutados e morremos. Sabe de uma coisa, irmãos? O que nós estamos precisando é colocar o dedo na unção do Espírito, ser eletrocutado e morrer na carne, para que a vida de Deus se levante em nossas vidas. E nós não tenhamos medo de nenhuma ameaça, de nenhum confronto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Levante suas mãos e diga: eu sou livre. Diga: as coisas que eu tenho orado, as coisas que eu tenho buscado, o ano não terminou ainda. Eu terei um testemunho para dar.